Aí Pedro olhou e falou assim: é isso que eu vim fazer aqui. Vocês vão receber o Espírito Santo agora. Então, olha para cá. Deus sempre vai fazer homens, Deus vai levantar homens primeiro que são. Talvez você está preocupado muito com o ter sem você ser. E se Deus lhe der sem você ser, você vai ser quebrado pelo ter. Tem gente que é quebrado só por causa da prosperidade, por causa de uma abundância que teve de uma hora para outra. Olha para cá, eu disse isso, acho que eu disse isso aqui ontem. Olha para mim. Tem gente que não tem capacidade de transitar no muito, porque se transitar no muito vai se perder. E se ele chegar lá no muito e descer para o pouco, ele se mata. Você não já viu que tem gente que perde tudo e se mata? Porque não aceita mais viver aqui embaixo? O Paulo abriu a boca e falou assim, ó: se eu tiver na abundância, e se eu tiver na escassez, se eu tiver no muito e se eu tiver o pouco, o sustentáculo do meu muito e do meu pouco é Cristo, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está entendendo isso? Então olha para cá. Esse Jabes ele já tem. Ele já é, repita comigo, ele já é. Ele já é o homem mais respeitado da sua família. Não, você não pegou. Porque olha para cá, eu vou falar, ele é o mais respeitado da sua. Aprenda, é dentro daqueles que nos conhecem no íntimo que eles precisam saber quem nós somos. É dentro do lugar daqueles que nos conhecem todos os dias que eles têm que saber quem nós somos. Porque a gente pode maquiar diante de pessoas que não convivem com a gente. A gente pode maquiar uma vida que a gente aparenta ter, mas não somos. A gente pode ser um fariseu diante das pessoas, um hipócrita, uma pessoa de duas faces. Apresentamos ser uma coisa que não somos, mas diante da nossa família, aquele que convive com a gente todos os dias, eles realmente sabem quem nós somos. E Jabe não foi o mais ilustre entre seus amigos, ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Olha para cá, quem deve, eu vou falar. Dá mais um pouquinho aqui para mim do meu grave. Olha para mim. Quando Maria e José tiveram, quando o anjo engravidou, quando o Espírito Santo engravidou Maria, Maria estava no relacionamento de noivado com José, sim ou não? Olha para mim, José tinha tocado nela? Então como é que Maria aparece grávida? Quando ela fala para José, José olhou e falou: que barriguinha essa daí? Falou: estou grávida. Grávida de quem? Do Espírito? Olha para mim. Do Espírito Santo? Aí José, o José é muito interessante, porque ele vai sofrer aparentemente na mente dele um adultério, mas ele ama tanto Maria que não vai defamá-la, ele vai largar ela em secreto. Eu prefiro sofrer a dor do que escandalizar. Olha para mim. Só que Deus é muito terrível. O que Deus fala com alguém, se é um cônjuge, Deus não pode falar com você e não falar com ela. Porque não tem como. Porque quando vocês casam, você não são dois. Embora, pela lei, o noivado era indissolúvel. Era só pela morte. Tanto casado como noivado era indissolúvel. Já era um vínculo muito forte. E olha para mim, era como se fosse uma só carne. O Espírito Santo falou com Maria, sim ou não? Fez em Maria. E agora, quando José ia largar ela, ele olhou para ela e disse assim, não largue tua mulher, porque o que está nela é do. Agora olha para cá. Para quem o Espírito Santo comunicou o ato? Porque até então, se não são casados ainda, será que estão em fornicação? A barriguinha de José está crescendo, de Maria está crescendo, e eles ainda não são. E para a sociedade está acontecendo o quê? José caiu com Maria. Sim ou não? Agora olha para mim. O anjo saiu espalhando para todo. Glória a Deus. Ou só falou para Maria e José? Por que não explicou para todo mundo o que estava acontecendo? Só explicou para quem era aparentemente marido e mulher. Porque olha para mim. Quem precisa saber o que realmente está acontecendo com você está dentro de casa e não fora. Você não pegou? Deus quer começar primeiro o processo pela sua casa.
Eita glória, eu vou falar. Quer começar a saber se Deus vai te honrar ou não, tem que ser autêntico dentro da sua família. Oh glória, olha para mim. Quem disse que a sua igreja começa aqui? Quem disse que o seu testemunho começa aqui? Você pode ser uma bênção diante dos homens e ser uma prova dentro de casa. Você pode ser maravilhosamente bem na igreja e ser um terror dentro da sua casa. Lembra quando o grandão da Galileia libertou o endemoniado de Gadara? Olha para cá, o Satanás já tinha tirado ele de casa, porque quando Jesus libertou ele, Jesus falou assim: vai para os teus e os da tua casa. Vai para os teus, olha para cá, vai para os teus parentes, vai para os da tua casa, família constituída. O diabo já tinha tirado ele do meio da sua parentela, já tinha tirado ele do meio da sua família. Aí ele falou assim: não, mas deixa eu te seguir. Jesus disse: você não vai me seguir, você vai voltar para casa. Eu falei: porque o Senhor mandou ele para casa e não deixou ele voltar, não deixou ele te seguir? O Jesus falou comigo: o diabo já tinha tirado ele de casa, o diabo já tinha tirado ele do meio da sua parentela, e não era o evangelho que iria fazer isso. Ele falou: por quê? Eu falei: porque o Senhor mandou ele para casa e testemunhar para sua família. Jesus falou comigo: porque ministério que eu levanto não começa na rua, ministério que eu levanto começa dentro de casa. Oh glória, antes de ser pastor na igreja, é pastor em casa. Antes de ser homem de Deus no altar, é homem de Deus em casa. Antes de ser o exemplo na rua, é o exemplo dentro de casa.